sobre diferentes maneiras de produzir no campo, a importância das atividades do espaço rural e a agricultura familiar. E também falando um pouco da energia verde, tá? Que está dentro desse assunto aqui, da importância das atividades no espaço rural. Aí eu posso perguntar para você, você sabe o que é energia verde? Pois é, a gente vai estar vendo isso nos nossos slides. Nós vamos estar estudando sobre os produtos que no decorrer do dia a dia nós consumimos e que vêm das atividades do campo, ok? Aí nós vamos estar falando como se dá essas maneiras de produzir, né, no campo, nas pequenas propriedades e nas grandes propriedades. Os conteúdos estão nas páginas 50, 51 e 52. A nossa atividade está na página 53, apenas essa página. Então vamos para os nossos slides. Vamos à nossa aula de geografia. Falando sobre diferentes maneiras de produzir no campo, a importância das atividades no espaço rural e a agricultura familiar. Então vamos lá. Aqui, ó, diferentes maneiras de produzir no campo. Muitos produtos que consumimos no nosso dia a dia são provenientes das atividades do campo, elas vêm do campo, né? Eu coloquei essa imagem, a mesma que está no livro de vocês, falando sobre as pequenas propriedades, né? Alguns alguns deles, né, desses produtos, eles são consumidos no estado natural, outros eles são beneficiados e existem os industrializados também, tá? E esses produtos também eles têm origem diferentes, de acordo com o modo de trabalhar na terra, nas propriedades rurais. Então aqui nós estamos vendo nas pequenas propriedades, ó. Geralmente trabalham as pessoas, né, que da família dos agricultores, e quando necessário alguns empregados são contratados. Boa parte da produção dessas propriedades é direcionada para o comércio local. Então, como vocês podem estar vendo aí, ó, nas pequenas propriedades em geral, faz-se o uso de ferramentas simples, como arado puxado por animais, colheita manual, que você está vendo aí, esse homem ele está colhendo, tá vendo aí? E entre outras atividades, né, e técnicas tradicionais, que eles conseguem estar aí produzindo dessa maneira. Nas grandes propriedades são empregados diversos tipos de máquinas e outros recursos que diminuem a necessidade de mão de obra. Ó, aqui já é uma outra maneira, né? Aqui já falando nas grandes propriedades. Então, como nós vemos aqui, ó, em algumas delas são contratados empregados temporários, né, nessas grandes propriedades. Devido assim a demanda de trabalho ser muita, eles acabam contratando alguns empregados temporários, que trabalham apenas na época do plantio ou da colheita, certo? A produção é direcionada principalmente ao abastecimento nas indústrias e ao comércio, inclusive de outros países. Então veja aí, ó, tá vendo? Nas grandes propriedades em geral, a produção agrícola envolve o uso de tecnologia avançada. Hoje, já no campo, já é natural você vê essas máquinas aí, essas máquinas que eles estão trabalhando, né? Não é mais assim só a mão de obra, né? Aquele trabalho mais braçal, ó. Como máquinas e técnicas modernas, como eu tô falando para vocês, ó, predomina a monocultura, né? Ou seja, é cultivado apenas um tipo de produto ou extensas áreas são usadas para a pecuária, né? Aí a gente está vendo uma colheita de soja, né? Então, existem diferentes formas, né, de produzir no campo. A importância das atividades no espaço rural. As atividades realizadas no espaço rural, como a agricultura, pecuária e extrativismo, são importantes para a economia dos municípios
por diversos, né? Municípios por diversos. Então, por diversos motivos, né? Então, aqui, olha, eles produzem, a gente vai ver alguns deles aqui. Aí, veja aí a imagem. Né? Você vê aí um cesto de frutas, verduras e legumes, né? Produtos obtidos a partir de atividades do campo. Todos esses produtos aí nós consumimos, né? Aqui na cidade. É como eu falei pra vocês, no nosso dia a dia nós consumimos muitos desses produtos. A gente às vezes não sabe aonde ele foi produzido, como ele foi produzido, como ele foi plantado, como ele foi colhido, de que forma, né? Então é importante nós termos essa informação. Então aí, ó, a produção de alimentos para consumo da população, por isso que eles são importantes. Geração de trabalho e renda para os trabalhadores, né, que moram no campo, né? É importante essa atividade no campo, né? Ela gera emprego, ela gera trabalho. Fornecimento de matéria-prima para atender a produção industrial. Tudo isso, gente, são coisas que são as importâncias, né, dessas atividades no espaço rural. Em alguns municípios, as atividades do espaço rural são direcionadas para atender a determinados setores da indústria, como a produção de algodão, para abastecer as indústrias textéis, né, de madeira, para a fabricação de papel e móveis, ou a mineração para produzir chapas de aço e peças para os mais variados produtos. Aí você pode estar vendo aí, tem essa outra imagem, né? Embaixo é um caminhão, né, vindo com cargas, né? Aqui, ó, cultivo de eucalipto, né? Tá vendo? Logo embaixo nós estamos falando aqui, que eu falei para vocês, sobre a energia verde. Professora, o que é energia verde? Olha só, energia verde, gente, é uma energia renovável, né? É aquela que vem de recursos naturais, que são naturalmente reabastecidos, como o sol, vento, chuva, marés, a energia geotérmica. O grande diferencial dessa energia é que esse processo pode ser aproveitado, causando pouca poluição, entendeu? Então, isso é uma energia verde, né? Aí aqui tem, ó, o campo também produz recursos para a produção de energia, certo? Aí eu coloquei aí para vocês estarem dando uma olhadinha. Você sabia que alguns cultivos, como a cana-de-açúcar e o de óleo de dendê, são matérias-primas para a produção de combustíveis para veículos? É interessante isso aqui, ó. São os chamados biocombustíveis, que recebem esse nome por ser de origem vegetal. Isso aqui que vocês estão vendo é uma plantação de cana-de-açúcar e é uma usina de álcool, né? Então é importante nós estarmos aí obtendo essas informações, né, a respeito do trabalho no campo, né, que é através desse trabalho que esses alimentos, esses produtos chegam até nós, chegam até a nossa casa. É muito interessante. Eu coloquei aí, ó, a agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada pelo trabalho de famílias que moram e trabalham no campo, né? Muito legal isso aí. Aí eu coloquei aí esse gráfico, ó. Participação da agricultura familiar no campo. Uma produção aí de família, olha só. De mandioca, 87%. Feijão, 70%. De carne suína, 59%. De leite, 58%. De carne de aves, 50%. E de milho, 96%. Esses produtos aí são produzidos, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Geralmente em pequenas propriedades rurais, onde é muito comum encontrarmos grande variedade de produtos cultivados na mesma área. A produção da agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam às nossas mesas, como eu falei para vocês.
esse trabalho ele é importante. Precisamos valorizar mais, né, esses trabalhadores, porque através desses trabalhos, esses alimentos, eles chegam até a nossa mesa, eles chegam até a nossa casa, né? Aí você já viu aqui o gráfico. Aqui embaixo também tem uma outra imagem aí no livro de você, na página 52. Essa plantação que você está vendo aí nessa imagem, né, que eu vou já colocar aqui no slide, é uma plantação de morango e é o resultado do trabalho familiar. Olha só, deve dar muito trabalho, né? Já pensou? Você olha aí essa área aí, ela é grande, né? Mas existem pessoas que estão trabalhando para que esse morango chegue na nossa casa, não é verdade? A atividade do nosso livro, meus queridos, é da página 53. Bom estudo. Então, essa foi a nossa aula, tá? Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. Então, esses foram nossos slides. Espero ter contribuído mais um pouco para o conhecimento de vocês. Tá bom, meus queridos? Tchau e até a próxima aula.